E o presidente interino da Câmara Legislativa, deputado distrital Juarezão, suspendeu os processos de cassação dos distritais investigados na Operação Draco. Além disso, ele quebrou o protocolo, já que, em vez de publicar a decisão no Diário da Câmara, fez apenas um comunicado público, em plenário na tarde desta quarta-feira. O deputado do PSB disse que vai aguardar os desdobramentos da apuração do Ministério Público e da Polícia Civil para analisar se reabre ou não o processo de cassação dos distritais investigados. A Operação Draco investiga um esquema de corrupção na área da saúde. Desde então, os deputados Celina Leão, Raimundo Ribeiro, Bispo Renato e Júlio César foram afastados pela Justiça da mesa diretora da casa. A suspeita é de que eles têm envolvimento em um esquema de destinação de emendas parlamentares para favorecer empresas da área da saúde. Hoje pela manhã, o ex-diretor do SAMU, Rodrigo Caselli, prestou depoimento à CPI da Saúde. Ele é suspeito de enriquecer ilicitamente enquanto estava à frente do serviço. O nome dele foi citado pelo presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Saúde, João Cardoso, no último depoimento à CPI. Agora, realmente, se não é para investigar, por que ter lá um conselho de ética, uma corregedoria na Câmara? Exatamente para isso, para não funcionar, né? O Brasil precisa evoluir urgentemente para o estabelecimento de controle externo no serviço público brasileiro, em todos os níveis, em todos os poderes. Na Câmara Legislativa, por exemplo, essa história de deputado, investigar deputado, nunca dá em nada, né? Raramente dá em nada, a não ser quando há um grande clamor público, etc. Há na Câmara Legislativa hoje 11 processos de quebra de decoro parlamentar contra deputados. E olha que são 20 e poucos. E são 11 processos. O que é que a Câmara decidiu? Decidiu adotar um princípio cara de pau, que foi adotado em gestão em presidências passadas, do deputado Aznir Ruri, por exemplo, de que deputado só será submetido a processo de cassação depois que as acusações que pesam contra ele transitarem em julgado. Na verdade, o julgamento que caça mandados é um julgamento político, que decorre do convencimento da sociedade e dos próprios parlamentares do cometimento daqueles casos, daqueles atos que resultaram em quebra de decoro. Isso é uma embromação intolerável da Câmara, absolutamente repugnante, que precisa ser repelida e precisa ser revista pelos deputados, se eles têm mesmo a intenção de se reencontrarem com as ruas, com o eleitor, recuperar o respeito que perderam. E o consumidor que não economizar água no Distrito Federal pode pagar tarifa extra de 40%. O impacto final na conta, que também inclui o serviço de esgoto, pode chegar a 20%. A medida foi anunciada pela ADASA. O presidente da Agência Reguladora de Águas alerta: o Distrito Federal está diante da maior crise de falta d'água dos últimos 30 anos. O nível dos principais reservatórios que abastecem a capital do país está baixo, em estado de alerta. Esses vários dias de chuva não resolveram a nossa situação. Eles melhoraram a nossa situação, mas é muito importante que a população compreenda que nós ainda estamos em dificuldade, continuamos em estado de alerta e precisamos manter a nossa luta para reduzir o consumo de água. Diante da escassez do recurso hídrico, a ordem do dia é economizar. E para estimular essa economia, a agência reguladora quer cobrar um pouco mais daquele consumidor que não conseguir diminuir o uso da água em pelo menos 15%. É a chamada taxa de contingência, uma espécie de multa que pode chegar a 40% sobre o valor já cobrado pela água. É uma discussão que vai dar o que falar. Por isso, a ADASA vai fazer uma audiência pública na próxima segunda-feira para decidir, junto com a população, a adição dessa tarifa na conta de água de quem não economizar. Ele lembra que a proposta só será aplicada se o nível de pelo menos um dos reservatórios que abastece o DF chegar a 25%. A tarifa não pode ser vista, não deve ser vista como uma penalidade. Por quê? Porque nós estamos cobrando um preço mais caro por um elemento, por uma substância que está cada vez mais cara e mais rara, mais difícil, não é? E estamos oferecendo todos os mecanismos para não afetar a população mais vulnerável. Mas quem vai pagar a conta é o contribuinte. O que vocês ouviram agora aí é tudo lorota, viu? Na verdade, essas pessoas não sabem o que dizem na ADASA, porque o que a gente sabe mesmo é o que prevalece na CAESB não é mais a leitura do hidrômetro. Eles já não leem.
Eles passam lá uma vez ou outra. O que eles fazem é uma cobrança pela média de consumo. Como é que eles querem, eles vão aplicar essa penalidade, que isso é uma punição, baseada em quê? No que foi lido, no que foi efetivamente consumido ou no que eles imaginam que está sendo consumido nas casas das pessoas? Porque é assim que a CAESB tem agido. Eles imaginam como é que é a sua casa, pelo jeitão assim, quanto é que você está consumindo e metem a caneta e fazem a cobrança. E você que se vire para tentar demonstrar que não consome tanta água quanto eles imaginam. Trata-se disso, são os incompetentes e que levaram a Brasília à situação em que se encontra. Eles não foram capazes nem sequer de nos avisar que o colapso de fornecimento, de abastecimento de água era iminente. Esse barbudo aí, agora que ele está aparecendo, mas eu nem sequer eu sabia quem era o presidente da ADASA. Quando a gente cobra isso, cobra a falta de planejamento da ADASA e da CAESB, ele logo diz, não, nós estamos desde o começo do ano fazendo advertência. Eu nunca vi nada disso. Eu, pessoalmente, e olha que nós lidamos com informação, com notícias, e isso aí realmente só tivemos conhecimento do colapso quando já não tinha água nas nossas torneiras. Eles querem mesmo ir no nosso bolso porque eles só entendem gestão pública dessa maneira, esfolando o contribuinte, esfolando o otário do cidadão, inclusive para pagar o recente reajuste salarial da CAESB. Adivinha quem vai pagar aquele reajuste que foi obtido depois de 3 meses de greve? Euzinho. E o senhor também aí em casa e a senhora também. E a greve dos bancários entra hoje no 24º dia. Ontem houve uma reunião na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro com a Federação Nacional dos Bancos, que terminou sem acordo. A greve já é a mais longa do que é realizada pelos bancários no ano passado, que durou 21 dias. Os bancários querem reposição da inflação do período, mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial e PLR de 3 salários mais R$ 8.317, além de melhores condições de trabalho. E o setor de emprego formal encolheu no Brasil e as vagas sem carteira assinada voltaram a crescer. O levantamento feito pelo IPEA revela que entre o primeiro e o segundo trimestres de 2016 foram cortadas 226 mil vagas com carteira assinada e 259 mil pessoas deixaram de trabalhar por conta própria. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque esses números mexem com as pessoas, né, Renata? Bastante, né, Rodrigo? Quando fala em trabalho, emprego, realmente é algo bastante preocupante. Então, esses dados do IPEA, com base aí nos números do IBGE, revelam também que, como você bem disse, né, o número de trabalhos aí, de emprego informal, ou seja, sem carteira assinada, aumentou. Então, foram quase 670 mil pessoas que passaram aí para a informalidade, um reflexo, né, do momento difícil econômico pelo qual todos nós estamos passando. E falando um pouco sobre esse assunto, trabalho, reforma trabalhista, nos bastidores, Rodrigo, o que se fala é que o presidente Michel Temer estaria repensando se de fato vai enviar ou não a reforma trabalhista para o Congresso Nacional, porque, como a gente sempre fala aqui, é um assunto bastante delicado, bastante espinhoso. Sempre que algum ministro fala alguma coisa, alguma proposta, o que está pensando, tem uma repercussão negativa muito grande. O governo quer se concentrar em outras medidas. No primeiro momento, o governo havia dito que a ideia seria enviar a reforma trabalhista e previdenciária para o Congresso ainda este ano. E aí, na semana passada, o ministro do Trabalho já disse que deve enviar essa reforma trabalhista no segundo semestre do ano que vem, 2017. Mas, como a gente disse nos bastidores, o presidente já estaria repensando aí se vai, de fato, enviar ou não, para não ficar, digamos assim, com essa digital aí, né, quando se fala em reforma trabalhista, porque, por outro lado, você tem aí os trabalhadores, sindicatos, enfim, que levantam a bandeira com receio de perder alguns direitos. Então, a ideia seria passar a bola para o Congresso Nacional, então os deputados iriam ali avaliar algumas medidas, propostas que já estão em tramitação e assim o Congresso Nacional por si só faria essa reforma. Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações. Mais uma vez, reforma trabalhista na pauta. Tem que fazer alguma coisa, tem que mexer na legislação, né? O Congresso vai ter que botar a mão nessa cumbuca. Exatamente. Olha, o próprio ministro do Trabalho já disse agora, poucos dias atrás, que a reforma trabalhista ficará para ser discutida no segundo semestre do ano que vem. Portanto, é algo que vai ficar, infelizmente, para depois. Mas é uma necessidade que o país tem de discutir essa questão. A intenção do governo é não mexer na legislação tal como ela se encontra hoje, mas sim criar uma legislação paralela, uma nova lei que venha a ser utilizada por empregados e empregadores, se for do interesse deles. Se houver um acordo de categorias com os empregadores
baseado nessa nova lei, então esse acordo essa relação trabalhista será disciplinada pela nova lei. Senão, continua tudo como antes, no quartel de Abrantes. Agora, do jeito que está, não dá mais. O governo, o país, funciona a legislação trabalhista, tal como ela se encontra hoje, como uma espécie de bola de ferro presa nos calcanhares do Brasil. É isso que impede geração de empregos, de mais empregos, impede inclusive a melhoria do próprio salário que é pago. O trabalhador registrado em carteira nas empresas, eles custam às empresas mais do dobro do que eles recebem de salário. E isso não é justo. O que é justo é que os trabalhadores recebam mais e as empresas paguem menos todas essas taxas, impostos e tarifas que existem, né, em torno da relação trabalhista. E a seguir, matrícula para novos alunos na rede pública de ensino começa neste sábado e a gente volta já já.